A Hora e Vez de Augusto Matraga é o último conto de Sagarana e ele é muito importante na obra como um todo por causa do seu enredo, que é o mais bem construído na visão do Guimarães. O tema geral da Hora e Vez do Augusto Matraga é o bem e o mal e o fato de o próprio Guimarães Rosa não acreditar no maniqueísmo. Então o tema é essa experiência da existência por meio da dor. Isso ocorre em dois níveis. A história do indivíduo, do Augusto Matraga, ou então Augusto Esteves, ou então Nhô Augusto, que são os três nomes dele, eu vou explicar um pouco a diferença e o porquê de cada um dos nomes. E o outro nível é a história da alma humana, que ultrapassa o regionalismo. O regionalismo do Guimarães Rosa, ele sempre vai ser universalizante. Os temas são universais. Eles surpassam o Nhô Esteves. Então, é o homem do poder com os seus bate-paus, só que assim, essas dinâmicas de poder, elas sempre existem no mundo inteiro, não é só uma questão regional do sertão de Minas Gerais. É uma luta entre o bem e o mal, entre a violência e a redenção, entre o pecado e o perdão, que é universal. As três principais forças, entre aspas, que operam nessa narrativa é o mal. Então, o Augusto, ele é muito malvado no começo do conto, ele é uma pessoa que não se preocupa com o sentimento dos outros, não gosta da mulher, trai a esposa, não gosta da esposa, fala que só fica com ela por causa das carnes delas, por causa do carnal. Ele é rude, é misógino, é bruto, e depois que ele cai do precipício, você vai ter um momento de bem, de redenção. Ele vai passar 6 anos arando a terra, sem falar palavrão, sem fumar, sem beber. E então, esse momento de redenção, se desprendendo completamente, tomando uma nova identidade da vida antiga, é o bem. Só que daí, com todo o contexto que vai acontecer com o Joãozinho Bem, você vai ter uma relativização desse bem e desse mal. E a hora e vez do Augusto Matraga chega. O que é essa hora e vez? Quando ele tava quase morrendo, todos os ossos quebrados, e uma família de negros vai ajudar ele a se recuperar aos poucos, vai chegar um padre e vai falar pra ele assim: cada um tem sua hora e vez, a sua há de chegar. E ele vai ficar repetindo isso na cabeça dele por todos esses 6 anos de redenção dele, porque ele tá esperando a hora e vez dele. O bem e o mal também são relativizados e não ocorre maniqueísmo nessa obra, por quê? Porque tem toda uma questão de, no próprio trechinho que vem antes do conto, ele fala assim: o sapo, ele não pula por beleza, ele pula por precisão. Ou seja, o Augusto, ele não vai mudar porque ele quer ser bom. Ele vai mudar porque ele precisa, porque ele morreu, porque ele ressuscitou, entendeu? Porque a vida do mal levou ele à decadência. E isso fez com que ele precisasse ser bom. É precisão, não é bondade. Então, tem essa questão. Ele fala assim: eu vou pro céu nem que seja porrada. Não é tão claro a delimitação entre o bem e o mal, e o Guimarães Rosa, ele vai ser coerente com essa postura dele durante todos os contos do Sagarana. Já no primeiro parágrafo, você vai ter a contraposição dos 3 nomes dele. Então ele fala: Matraga não é Matraga, não é nada, Matraga é Esteves. Existe uma interpretação que isso quer dizer que Matraga deixou de existir. Então, ele já tá adiantando que o Matraga, o Augusto Matraga, ele vai deixar de existir. E você vai ter vários momentos em que ele vai mudando o nome e o narrador vai optar por usar específicos nomes. Então, por que isso? Bom, ele usa Nhô Augusto, tanto no começo do conto, quanto depois, quando ele se encontra com o Joãozinho Bem e ele vai retomar aquela postura dele de violento. Nhô Augusto é respeitável, Nhô quer dizer senhor Augusto. E é elevado. Já o Augusto Matraga é um momento, é sempre um momento assim. Matraga fala muito, faz barulho. E o Augusto Esteves é o filho do pai dele. Então é do filho do Afonso, né? Um sufixo de força, assim.
Normalmente quando ele usa Augusto Esteves e Augusto Matraga, ele tá falando de um momento mais de bem, enquanto em O Augusto ele tá falando de um momento mais de mal, como regra geral. Mas ele vai usar um pouquinho de todos durante o conto. A primeira cena é ele chegando num leilão, assim, de um prostíbulo, em que tem duas mulheres. E ele vai levantar a voz alto, assim, 50 mil réis, vai chegar no rosto da prostituta, segurar ela pelo queixo, assim, pra ver se ela era bonita, e vai pagar por ela, sendo que ela já tava namorando um outro cara. Então, assim, ele arma todo um esquema pra fazerem uma pressão enorme pra ela largar o moço que ela tava apaixonado e ir lá ficar com ele. Daí ele vai lá, grita, leva ela pra um lugar, assim, grita com ela, fala que ela é feia, que ela tem uma perna mais fina que a outra, e a moça começa a chorar, assim, ele é um crápula, né, e todo esse começo do conto é pra você perceber isso. Também que ele não vai se despedir da mulher dele quando ela vai viajar, e daí nessas a mulher dele já foge com outro, ela vai fugir com o Ovídio, né, que é o amante. Quando a mulher e a filha estão indo embora, eles estão com o Kim Recadeiro. O Kim Recadeiro, ele é extremamente fiel ao Inho Augusto, é o único que vai se manter fiel a ele depois da decadência dele. E depois se descobre no final da narrativa que o Kim Recadeiro, ele morreu lutando pelo Inho Augusto depois que o Inho Augusto tinha, entre aspas, morrido. Ele não tinha morrido, mas todo mundo tinha achado que ele tinha morrido. E o Kim Recadeiro vai chegar pro Inho Augusto e falar assim: eu não me meti, eu deixei o cara levar sua mulher embora porque é uma questão de honra. E daí você vai ter toda essa discussão do que é a honra, né? Nesse contexto, no sertão de Minas. Você vai ter todo esse contexto, assim, de tipo do papel da mulher, da posição do amigo do homem perante a mulher do outro. Então ele não podia se intrometer, porque é uma questão de honra. Quem tem que lutar isso é ele. Nisso ele descobre, o Kim Recadeiro vai contar pra ele, que todos os capangas dele fugiram e foram trabalhar pro Major Consilva. E daí ele fica emputecido, fala, é só porque ele não gostava do meu pai, vai tirar satisfação. E mesmo que o Recadeiro tendo avisado que eles iam bater nele, que eles iam matar ele, acontece isso do mesmo jeito. Então, tipo, ele chega no fundo do poço, ele vai lá, vai brigar com os caras, e todo mundo dá uma porrada nele. Principalmente aquele cara que era casado com a Sariema, que era casado não, mas, tipo, tava apaixonado pela Sariema, que era a prostituta que ele humilhou no começo do conto. Então, tipo, esse cara também vai estar lá pra bater nele. E, então, basicamente, assim, todo o mal que ele causou na vida dele vai repercutir pra aquele momento de decadência. E eles até marcam ele com um triângulo na pele dele. O 3, ele vai se repetir várias vezes durante o conto. A Deonor amou ele por 3 anos. 3 isso, 3 aquilo, triângulo. Então, tipo assim, esse 3 ele tá muito forte. Ninguém entende direito por quê, mas o Sérgio, ele acha que é porque você vai ter 3 forças. Então, o mal, o bem e a travessia. Depois de marcarem ele como gado, ele vai cair num buraco. Literalmente num buraco, num abismo. E daí, quando ele cai no abismo, vai ter um casal de negros que vai achar ele, com todos os ossos quebrados, levar ele pra longe. E o casal de negros vai falar assim, o homem, ele vai virar e falar assim, não vão perceber que ele não morreu, porque os urubus estão aqui pegando aquele boi ali, aquele animal. Então, tipo, você vai ter esse momento, assim, de perceber a inteligência, assim, popular, assim, o que tá acontecendo. Esse casal de negros vai levar o Augusto pra ficar na casa deles, se recuperar de pouquinho em pouquinho, cicatrizar todos os ossos, eles vão cuidar muito dele. E acaba que, depois que ele se recupera, eles vão pra uma terrinha no meio do nada e começar a vida de novo. E o Augusto, ele vai trabalhar por 6 anos, todo dia, sem fumar, sem beber, completamente, assim, num momento de redenção. E vai prover, né, pra esse casal de negros que ele passa a chamar de mãe e pai. E
no meio de tudo isso, antes deles irem pra essa terrinha, que eles chamam o padre. E daí o padre fala pra ele que todo homem tem sua hora e vez. E dá pra perceber o quanto que é intertextualidade bíblica mesmo isso, né? Ressuscitou. Então, como Cristo, ele teve uma decadência e uma ascensão. E essa ascensão, ela parte do pressuposto do bem. E esse conto, ele se encaixa perfeito com o Burrinho Pedrez. Por quê? Porque o Burrinho Pedrez também é hora e vez do Burrinho Pedrez. Quando ele salva um homem nas costas e o outro no rabo, isso também é o momento dele. Então, também é essa intertextualidade, só que o Burrinho Pedrez é um conto mais humilde, enquanto o Augusto Matraga, ele é tem toda essa discussão entre o bem e o mal, enquanto no Burrinho Pedrez é mais uma questão de sabedoria versus burrice, versus sorte. E vai chegar um momento que vai ter essa trupe do Joãozinho Bem-Bem, que vai ser um compadre de Augusto. O Augusto, ele vai oferecer moradia, então vai levar todos esses compadres, são 8, se não me engano, pra casa dele. E vai pedir pra mãe e o pai, entre aspas, dele, o casal de negros, pra ajudar ele a cuidarem da trupe do Joãozinho Bem-Bem. Então eles vão servir eles. O Augusto vai ser muito gentil, só que você não vai... nem o Joãozinho Bem-Bem tá entendendo direito por que ele tá sendo tão gentil. Passa-se um tempo e o Augusto, ele começa a ter várias reflexões sobre como ele sente saudade das mulheres, como ele tem vontade de fumar, ele acaba fumando, e daí você vai pensando, você vai vendo que ele vai sofrer mais nesse momento de redenção. E ele até fala, nossa, é bom que agora eu tô sofrendo, porque redenção, quando você tá bem, quando você não tá pensando em pecado, não é redenção. E sempre naquela ideia, né, eu vou pro céu, não é que seja porrada. A trupe do Joãozinho Bem-Bem vai embora. E um dia, um ano depois, assim... o tempo nesse conto, ele é meio psicológico. Mas, bastante tempo depois, ele vai embarcar meio numa jornada, se despedir de todo mundo e falar assim... Não, eu vou andando pra onde Deus quiser que eu vá, porque chegou minha hora e vez. E daí ele vai acabar esbarrando na trupe do Joãozinho Bem-Bem de novo. E o Joãozinho Bem-Bem, por que esse nome, né? Bem-Bem. Então, pode ser tanto uma ironia, porque ele só faz o mal, e ele acaba sendo o oposto, né, do Joãozinho, do Augusto Matraga, porque nesse momento da narrativa em que o bem e o mal estão bem contrapostos. E Bem-Bem também é uma onomatopeia, tipo, bang bang mesmo, assim, tipo, de arma. Porque ele é um assassino, um crápula. E acontece o seguinte... O Augusto se reencontra com o Joãozinho Bem-Bem, o Joãozinho Bem-Bem fica super feliz, fala, ai, por favor, vem comigo, que nem ele tinha feito quando eles tinham se encontrado na casa do Augusto. Ai, fica comigo, pelo amor de Deus, vamos pro sertão, eu tenho tal coisa pra fazer, eu sei que você já foi um homem que lutou, só que daí... dessa vez, assim como da primeira vez que ele tinha feito esse pedido, ele falou não. Depois de resistir muito, de sofrer muita tentação, ele negou. Só que nesse mesmo momento, entra um velhinho e fala, pelo amor de Deus, Joãozinho, bem, não mata os meus filhos, que eu não te fiz nada, deixa minhas meninas em paz. E daí o Joãozinho Bem vai falar, não, eu vou matar seus filhos e eu vou levar suas meninas pros meus capangas, porque é assim que funciona. E daí o Augusto Matraga, ele vai resolver falar assim, não, eu vou me intrometer. E daí ele fala assim, você não vai matar não, você vai matar por cima do meu cadáver. E daí o Augusto e o Joãozinho Bem acabam tendo uma briga, e o Augusto mata o Joãozinho Bem e o Joãozinho Bem mata o Augusto. O Augusto mata o Joãozinho Bem com uma faca, e o Augusto, ele fica tão machucado de balas no corpo dele inteiro, porque houve um tiroteio, cheio os capangas, o homem. E daí tá todo mundo assim, nossa, que bom, toda a população da cidade, você matou o Joãozinho Bem, graças a Deus, né? Ele era um tirano, queria matar nossos filhos, a população da cidade. Só que daí o Augusto fala, não, pelo amor de Deus, gente, vocês vão enterrar ele no melhor lugar possível. Tanto o Joãozinho Bem quanto o Augusto ficam super felizes de terem morrido na mão um do outro, o que é uma coisa muito engraçada, né?
Joãozinho bem fica super feliz. Eu morri, antes de morrer, ele fala assim: eu morri na mão de um homem de honra, que eu sempre soube que você era um homem maravilhoso. E daí ele morre. E antes de morrer, a última coisa que o Augusto fala, ele fala assim: ai, pelo amor de Deus, ele vai encontrar um primo dele lá, ele vai falar: avisa, busca minha mulher, fala pra ela que tá tudo bem e vê se minha filha arranja um caminho, porque ele tinha descoberto que a filha dele foi seduzida por um homem. Então, ele vai ter essa preocupação com a mulher e com a filha no final do conto. E, de uma maneira geral, você vai perceber que essa tentação, esse diálogo com a violência até o final, vai mostrar que não é assim, tipo, não existe, não é céu e inferno. A gente paga os nossos pecados, às vezes, em vida. E é por isso que é uma estrutura narrativa tão perfeita, né? Outra coisa muito legal nesse conto é o jeito que o Guimarães Rosa ele é metalinguístico. Então, vai ter uma hora que ele vai falar assim: não, de fato, ele ficou 6 anos trabalhando sem nenhuma tentação. E eu sei que nada disso é mentira, porque a história é inventada, eu que escrevi. Daí você fica assim: nossa, né? Estranho ele falar isso. Só que ele faz um paralelo entre a realidade e ficção que é muito bonito, e ele tem razão. Tipo, porque de fato ele não teve nenhuma tentação. Por quê? Como é que ele sabe? Ele sabe porque foi ele que escreveu. E então, a arte corrigindo a vida, assim, de alguma maneira. Naquele último momento final, antes dele encontrar o Joãozinho Bem, ele vai ter um momento muito estranho ao resto do conto, que é ele começa a observar a natureza, ver a manhã de primavera, perceber a beleza dos seres, e daí essa meio que a sensação que adentra esse momento dele perceber que a hora e vez dele tá chegando. A Quitéria, né, que era a mãe negra dele, falou pra ele levar um jumento, então ele tava andando com o jumento. Ele só topou o negócio do jumento, ele queria ir a pé, mas ele só topou o negócio do jumento porque lembrou a vida de Jesus Cristo. E o burro, entre aspas, levou ele ao encontro do Joãozinho Bem. No momento final de luta, ele também vai começar a falar um monte de palavrão, coisa que ele não tinha falado fazia 7 anos. Só que tudo bem, por quê? Porque ele tá xingando o mal. E seria justo, então, xingar o mal. Ele falou: pois então, Satanás, eu chamo a força de Deus para ajudar minha fraqueza no ferro da tua força maldita. Epa, noma padro filho printo santa minha. Aqueles neologismo do Guimarães que não dá pra ler direito, mas dá pra entender a ideia, que é a oralidade, né? Avança, cambada de filhos da mãe, que chegou minha vez. É o tema de escolha do destino. E o Matraga e o Joãozinho de Bem, eles vão morrer como amigos, tipo, nesse momento de morte, assim, tipo, se matando. Ele vai perdoar a mulher que traiu ele vai perdoar o Ovídio, que foi quem fugiu com a mulher dele, o destino da filha. E são escolhas da liberdade humana. E essa história, ela perdura porque alguém vai contar pra outra pessoa.